Olá. Dando continuidade aí à nossa ideia da teoria de conjuntos, nessa aula a gente vai falar sobre as operações envolvendo, né, esses conjuntos, tudo bem? Então existe uma certa álgebra, né, estruturada em cima desses conjuntos e é o que a gente vai estar discutindo nesse momento aí, né, nesses 10 minutos aí de aula que a gente vai ter, tudo bem? Então tá, então já vamos começar aí com as operações. A primeira operação que a gente tem é a operação chamada de união entre conjuntos, tá? Então o que seria união? Como o próprio nome em si já fala, união é o que? Seria você fazer uma junção, você literalmente unir dois conjuntos, tá? Então se eu quero a união de A com B, seria o que? Seria um conjunto aí formado pelo X, né, que está em A, ou o X que pertence a B. Essa palavra ou aqui, essa junção é importante, tá? Então, em resumo, se você quer trabalhar com a união entre conjuntos, você literalmente vai unir os dois conjuntos, tá? Você vai só formar um conjunto novo com os elementos de A ou os elementos de B. Então, imagine o seguinte, para a gente pegar a ideia dessa união, imagine que eu tenho um conjunto A formado por 2, 3, 5, 7 e o conjunto B formado por 1, 2, 4, 5, 9. Então, se você quer a união entre A e B, então eu quero A unido com B, qual que é a ideia, né? Seria você juntar, você literalmente, né, unir os elementos do conjunto A com os elementos de B. Então, é interessante, para conjunto não tem ordem, tá? Mas é interessante colocar em ordem crescente, que a gente consegue perceber se a gente esqueceu algum, né, algum elemento no meio do caminho, tá? Então, vai lá, o número 1, repare que o número 2 aparece duas vezes, para conjunto, colocar 2, 3, 10 vezes ou uma só é a mesma coisa, então não tem por que repetir, tá? Colocou uma vez, já sabemos que o número 2 faz parte. Ainda o número 3 está no conjunto A, então estou fazendo a junção, estou unindo, né, o A com B. O número 5 também, o 4 também aparece aí, né, então 4, 5. Repare que o 5 novamente aparece duas vezes, não tem necessidade da gente colocar duas vezes. Ainda o número 7 e o número 9, tá bom? Então, o que seria a união entre dois conjuntos? Simplesmente você vai pegar aí e unir, literalmente, né? Vai fazer uma junção entre os elementos aí do conjunto A com o conjunto B, tá? Então, neste caso, seria quem? 1, 2, né? O 3, tudo bem? Lembrando que o 2 já foi colocado. O 4, o 5 apareceu duas vezes, não tem necessidade de colocar. O 7 e o 9, tá? Então, isso é o que a gente chama de união entre dois conjuntos. A segunda operação é a operação de intersecção, que alguns livros trazem interseção, que é a mesma coisa, entre dois conjuntos. Então, qual que é a ideia da interseção ou da intersecção, né? Então, a ideia da interseção é verificar, repare que a relação do primeiro para o segundo é só esse E. Então, a diferença está nesse E aqui, né, na definição. Lá tem um OU e aqui tem um E. A expressão E na matemática, ela se refere à situação de simultâneo, tudo bem? Então, quando você tem lá um X que pertence a E, X pertence a B, na prática, eu estou perguntando assim, quais são os elementos que aparecem ao mesmo tempo, tanto no conjunto A quanto no conjunto B? Então, neste caso específico, que eu quero a interseção de A com B nesse exemplo, olha só, tem um conjunto A, 2, 3, 5, 7. O conjunto B, 1, 2, 4, 5, 9. Então, se eu quero a intersecção entre eles, ou a interseção entre eles, eu tenho que verificar o seguinte, o que tem de igual nesses conjuntos? Ó, repare que eu tenho o número 2, é comum, né? Então, esse 2 aparece em ambos. Ainda, o número 5 também é um elemento comum, não tem mais ninguém em comum. Então, esse 2 e esse 5 se refere ao que a gente chama de intersecção ou interseção, como vocês queiram colocar, tá? Então, união é junção, interseção que tem de igual entre eles, tá? A terceira operação é o que a gente chama de operação de diferença entre dois conjuntos, tá? Então, a diferença dos conjuntos é o seguinte, representado por esse símbolo aqui no meio, que é né, um símbolozinho de menos. Então, quando você quer a diferença entre A e B, eu estou perguntando assim, eu quero um elemento que está no conjunto A e esse elemento não está em B, tudo bem? Ou seja, é uma situação exclusiva, um elemento exclusivo de quem? De A. Então, o que aparece em A que não aparece em B. Então, imagine que você tem novamente aí esses dois conjuntos, conjunto A, o conjunto B, eu quero a diferença de A com B. Então, o que é a diferença A com B? Os elementos que aparecem no conjunto A e não aparecem no conjunto B. Então, o que aparece em A que não aparece em B? Ó, repara que esse 2, ele aparece em B, então ele não é uma diferença, tudo bem? Ainda esse 3, ele não aparece em B, então é a primeira diferença que a gente tem. O número 5 aparece em B, então não é diferença, então tiramos ele.
o 7 aparece em A e não aparece em B. Então, é a diferença, não tem mais ninguém. Fala, mas o que sobrou em B? O que sobrou em B para mim não interessa, tá? Porque a ideia é o seguinte, se eu quero a diferença A com B, eu estou perguntando assim, o que, que aparece em A que não aparece no conjunto B? Então, é isso que eu estou querendo. Aí, o que, que seria a diferença B com A? A diferença B com A seria o contrário, é o que aparece em B que não aparece em A. Então, quais são os elementos que aparecem no conjunto B que não aparecem no conjunto A? Então, repare que você tem o número 1, que ele não está no conjunto A, então ele é uma diferença. Ainda, o 2 está no conjunto A, então não é uma diferença. O número 4 não aparece no conjunto A, então esse 4 é uma diferença. O número 5 aparece no conjunto A, então não é diferença. E o 9 é outra diferença, tá? Então, a diferença dos conjuntos é o que aparece no primeiro, que não aparece no segundo. Então, essa é a ideia que a gente tem para a diferença. É lógico, né? O que é interessante saber dessas propriedades aí é o uso em situações de problemas. E como a gente comentou lá no tópico 1, é interessante quando trabalhar com problema, a gente envolver o diagrama de Venn. Então é o seguinte, quando você trabalha com dois conjuntos, se tiver interseção entre eles, né, se existir alguma coisa igual, é interessante que a gente faça dois diagramas aí e esse diagrama se cruzar, tá? Então nesse meio aqui, ó, é o que a gente vai colocar como sendo o que tem de igual entre eles, certo? Lembrando que é dois diagramas aqui, tá? Tanto no que sobrou aqui de um lado como do outro, olha só, isso aqui, ó, é o que aparece em A que não aparece em B. Então esse pedaço que eu estou destacando aqui, ó, é o que aparece no conjunto A que não aparece em B. Do mesmo jeito aí, ó, esse pedaço, outro pedaço aqui do lado direito que eu estou destacando, é o que aparece em B que não aparece em A. Isso aqui seria o B menos A. Tudo bem? E a união? Onde que aparece a união nisso tudo? A união nisso tudo é uma junção. Então, você vai, na verdade, fazer o quê? Juntar esses dois aqui, ó, criar um diagrama só, né? E a hora que você criar um diagrama com esses dois, é o que a gente tem como sendo união. Então, como que é visto isso em problema? Dá uma olhadinha. Eu tenho assim, ó. Dos 40 funcionários de uma certa empresa, sabe-se que 15 tem casa própria, 32 tem carro e 10 tem casa e carro. Quantos funcionários aí dessa empresa não tem carro e nem casa própria? Mas como que acontece isso, né? Se você pegar 15 com 32, dá para ver que já passa, né, desses 40, concorda? Então, o que acontece? Disso aqui a gente pode pensar assim. Olha só, tem lá os dois diagramas, tá bom? Um com casa, outro com carro. Primeiro, começa pela interseção ou intersecção, como vocês queiram falar. 10 pessoas têm tanto casa quanto carro. Ainda 15 delas têm casa própria. Então, 15 pessoas têm casa própria. Se 15 pessoas têm casa própria, esse diagrama inteiro aqui, ó, da casa tem que ter 15. Como eu já coloquei 10, faltam quanto? Faltam 5, tudo bem? Então, 5 pessoas têm casa e não têm carro, tá? Do mesmo jeito aí, 32 pessoas têm carro. Então, esse diagrama inteiro aqui, ó, né, das pessoas que têm carro, tem que ter 32 elementos. Se tem que ter 32 elementos, o que acontece? Ó, repare que a gente já colocou 10 no diagrama dos carros, né? Se já colocamos 10, faltam quanto? Faltam 22 para chegar nos 32. Repare que neste caso agora não dá 40 mais, vocês viram? Então a gente pensou assim, ó, somar direto, ó, 15 com 32 com 10 passa bem de 40, tá? Agora, montando o diagrama, como tem elementos, esses 10, né, o problema acontece aqui, ó, esses 10, ele tem casa e carro ao mesmo tempo. Então esses 10 foram inclusos aí nesses 15 e também nos 32. Então está incluído aí tanto no 15 quanto no 32. Agora, repare lá, se você somar os dois diagramas, eu tenho lá 5 com 10 dá 15, com 22 dá 37. Se dá 37, significa o quê? Significa que não é 40. Se não é 40, então a gente tem aí situações, né, de pessoas que não tem casa e nem carro, tá? Então seria 40 tirando esses 37, seriam 3, que é a resposta que a gente tem, tá bom? 3 pessoas não têm nem casa e nem carro, tá? Certo? Então tá. Gente, então essa foi a ideia das operações envolvendo conjuntos. Lembrando que união, você faz uma junção, interseção que tem de igual, diferença o que aparece no primeiro que não aparece no segundo, tudo bem? Gente, um grande abraço aí, até a próxima aula e bom estudo.